Irmãos, mais uma vez, agora continuando nosso estudo sobre marcas de uma igreja saudável, e depois, no final do estudo de domingo passado, me fizeram uma pergunta, não vou falar quem é não, me fizeram uma pergunta interessante, e eu fiquei pensando na resposta daquela pergunta durante a semana e percebi que tem tudo a ver com o entendimento sobre o que é crescimento de igreja, o que é evangelismo, de coisas que nós vamos abordar durante o ano. E como antes do carnaval aí a igreja não está totalmente junta, eu não quero entrar de fato nas marcas de uma igreja saudável sem que tenha mais pessoas ainda reunidas, e tudo isso serve de esclarecimento para o tema, resolvi então abordar como introdução ainda do nosso assunto o estudo de Filipenses, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Filipenses, capítulo 1, de 15 a 18, abordando esse texto e suas implicações com a nossa temática, para nós compreendermos um pouco mais do que é uma igreja saudável e assim desenvolvemos o nosso pensamento, crescermos na graça de Deus. Na aula passada, deixa sua Bíblia aberta aí que já a gente vai ler o texto, é só o próximo slide. Na aula passada nós vimos que a ênfase no crescimento de igreja como uma finalidade primordial para a igreja é um equívoco que tem feito muitas pessoas insistirem em métodos que priorizam o crescimento com o prejuízo da fidelidade dos ensinamentos da palavra de Deus. A gente chegou nessa conclusão, que o movimento de crescimento de igreja que tem florescido no meio evangélico tem colocado o carro na frente dos bois. Obrigado, meu querido. Vai sair em rede nacional. Água, pastor. Muito bom. Deus conserve. O movimento de crescimento de igreja tem colocado o carro na frente do boi quanto à prioridade essencial da igreja. Eles têm dito que o crescimento deve ser alcançado, não importa os métodos. Mesmo que você tenha que diluir a teologia, mesmo que você tenha que diluir o ensino da palavra de Deus, mesmo que você tenha que amaciar as coisas, e alisar o ego das pessoas, desde que a igreja esteja crescendo, ok. Deus vai dar um jeito disso no final. Tá? Isso é um equívoco. Mas nós vimos que crescimento acontece nas igrejas saudáveis e acontecia na igreja do Novo Testamento, acontecia na igreja de Atos, várias passagens nos mostrando que ela crescia. Porque um organismo naturalmente saudável cresce. Você está crescendo, né? A gente depois cresce para os lados. Mas, naturalmente, nós crescemos em estatura, né? Para a glória de Deus. Não nos lembre disso, por favor, né? Mas nós amadurecemos depois que alcançamos o tamanho de nossos corpos. Estamos sempre crescendo em graça e verdade diante de Deus. Então, um organismo naturalmente saudável cresce. Mas o crescimento não é... Você não vive para crescer. Sua finalidade de vida é ficar grande? Não é. Sua finalidade de vida é amadurecer, é aprender, é saber como viver corretamente. E agora que você conhece a palavra de Deus e se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, você quer crescer da forma que Cristo quer que você cresça. Você quer amadurecer, quer aprender a viver da forma que Cristo quer que você viva. E isso levantou a pergunta. E o texto de Filipenses que fala que não importa o jeito que se esteja pregando, desde que se esteja pregando sobre Cristo, não importa o método. Então, se a igreja estiver crescendo, né? E a pergunta foi essa, pastor, cadê a Leonai? Leonai que gosta quando eu falo isso. Ô pastor, desde que a igreja esteja crescendo, não importa, porque no final de contas Cristo está sendo pregado. E essa concepção é tirada de Filipenses, do texto que nós vamos estudar hoje. Mas será que o texto está dizendo isso?
Logo, o que se pensa, desde que a igreja esteja crescendo, tudo bem, estamos pregando a Cristo, utilizaremos qualquer método. Então, esse pensamento extraído de Filipenses influencia o que nós pensamos sobre igreja, sobre crescimento de igreja, sobre evangelismo, sobre pregação, sobre culto, sobre tudo que nós temos relação aqui na nossa igreja, nossa congregação. E o texto está aí. Vamos ler todos juntos, Filipenses, capítulo 1, 15. Se você não trouxe sua Bíblia, está aí na tela. Se não, você pode ler no papel impresso aí, ou no seu celular. Que diz, 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E aí? Paulo está dizendo, é Paulo que está dizendo, né? Que não importa de qualquer jeito que Cristo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, eu fico feliz, está tudo bem. Então, a interpretação popular é isso que estamos dizendo, que para o apóstolo importante, a interpretação popular do texto, se eu estiver falando uma bobagem, vocês me pastor, não é mais ou menos isso não, você me corrige aí. Que para o apóstolo o importante era que o evangelho fosse pregado, não importando o motivo e nem o método. A conclusão, portanto, é que podemos e devemos usar de todos os recursos, métodos, meios, estratégias, pessoas, não importando a motivação delas, para pregarmos a Jesus Cristo. E que, em decorrência, não podemos criticar, condenar ou julgar ninguém que esteja falando de Cristo, e muito menos suas intenções e metodologia. Vale tudo. Esta é a interpretação e a conclusão popular desse texto. Vocês já ouviram alguma coisa disso aí? Já esbarraram com esse pensamento por aí? Né? Então tá, beleza, guarda aí. Então, como eu tenho defendido desde que cheguei aqui, como nós fizemos ano passado e estamos aprendendo, primeira coisa, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Textos mais difíceis recebem luz de textos mais fáceis. E para que você entenda um texto ou um bloco de versículos, é preciso você entender o contexto. Que situação é essa que Paulo está vivendo? É uma carta à igreja de Filipenses. O que era a igreja de Filipenses? Quando Paulo escreveu isso? Por que ele escreveu isso? Graças a Deus, as cartas de Paulo, todas temos referências históricas, bíblicas, de quando essas cartas foram escritas e de como eram as igrejas que receberam essas cartas. Temos muitas referências. O livro de Atos nos traz essas referências. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele dá o cronograma histórico do desenvolvimento da igreja do Novo Testamento. Então, temos muitas informações sobre as igrejas que Paulo escreveu suas cartas lá no livro de Atos. Então, vamos até Atos para começar a entender quem era a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, a igreja dos filipenses. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 16. Vocês estão me acompanhando? Está tudo tranquilo aí? Amanda? Se a Amanda estiver comigo, estou feliz. Dorme não, Amanda. Está brigado com o namorado? Você está atrás, você está na frente. Não está não, né? Perdoa ela, irmão. Tá? Perdoa. Amém. Então vamos lá. Em Atos 16, temos o relato de como Paulo
chega até a cidade de Filipos. Ele estava tentando ir para um caminho e 2 vezes o Espírito Santo o impediu de ir para onde ele queria ir e o fez ir para Macedônia. A igreja de Filipos é uma igreja que fica na região macedônica, que fica na Macedônia. A cidade de Filipos está lá. Então Paulo foi levado pelo Espírito de Deus até Filipos, né? Olha o versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas está com Paulo aqui, por isso que ele fala: nós, eu que estou escrevendo, e Paulo nós fomos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então Deus falou: vai para a Macedônia. Ele foi para a principal cidade e começou a pregar o evangelho ali. O que aconteceu lá? Muitas coisas legais. Talvez nem tão legais assim para Paulo, né? Porque ele apanhou pra caramba. Mas aqui diz: Paulo e Silas chegam a Filipos, vai ao local... Nossa, o português aqui está horrível, né? Vão ao local de oração das mulheres e Lídia se converte. Primeira coisa que acontece, ele sabe que existe um local de oração, que as mulheres se reúnem à beira de um rio, vai lá, começa a pregar o evangelho, Lídia se converte. Ela e todos os seus são batizados. Abrindo parêntese, será que não haviam crianças na casa de Lídia? Só adultos? Todos os seus foram batizados, tá? Na casa de Lídia. Então, é um texto que faz nos perguntar sobre a existência e nos instiga a acreditar na existência do batismo infantil no Novo Testamento, tá? Em seguida, aparece uma jovem adivinhadora que começa a falar que Paulo era que é sacerdote do Deus Altíssimo, que começa a encher a paciência de Paulo falando coisas a respeito deles, mas dando, em grego aqui, dando a entender que Paulo está servindo ao Deus que nós conhecemos aqui. Tá? Então está querendo tirar o serviço de Paulo a Yahvé e colocar o serviço de Paulo a uma divindade superior local. Por isso que Paulo repreende essa jovem. E ele faz um exorcismo da jovem adivinhadora, e esse exorcismo de uma mulher que dava lucro aos caras lá que gerenciavam ela, levam Paulo à prisão. O cara acabou com o nosso lucro, acabou com o nosso negócio. A gente ganhava dinheiro com essa mulher adivinhadora aí. Ele veio e acabou com o espírito dessa mulher e acabou com o nosso dinheiro. Paulo foi preso, levou uma coça, e no meio da noite, Paulo e Silas adorando a Deus, acontece um mover sobrenatural do Espírito Santo, e Paulo impede o suicídio do carcereiro, e o carcereiro se converte. Mais uma vez, um texto que nos leva a acreditar no batismo infantil, porque no meio da noite, Paulo é levado para a casa do carcereiro, ele prega o evangelho e todos são batizados, todos os da casa são batizados. Aqui, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Versículo 33, tá? São libertados, recebem pedidos de desculpas e pedem para se retirar, e recebem também o pedido: por favor, se retirem da cidade. Então, isso é interessante demais, meus irmãos. Essa foi o primeiro contato de Paulo com a igreja de Filipos. Aconteceu isso tudinho no primeiro contato de Paulo com essa igreja de Filipos. E aqui nasce uma igreja da família de Lídia, da família do carcereiro, dessa mulher aí que foi exorcizada, talvez, né? E isso forma uma igreja numa cidade de colonização romana,
né, de grande influência greco-romana, de culto pagão, né? Temos aí um comércio espiritual acontecendo, e ele chega lá e o evangelho começa a mudar a cidade, começa a mudar a realidade do povo. Tá? Depois dessa primeira visita, temos Atos 20, abre sua Bíblia mais um pouquinho para frente aí, Atos 20, capítulo 6. 20, capítulo 6, olha aí. Depois dos dias dos pães asmos, que é a Páscoa, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então, Paulo sai de Filipos depois desse episódio do capítulo 16, e as Escrituras agora nos dão a entender que ele esteve em Filipos mais uma vez. Então, ele foi lá, segunda viagem de Paulo a Filipos, confirma a igreja, edifica a igreja, exorta a igreja, prega o evangelho, a igreja toma mais forma. Então Paulo teve uma segunda vez em Filipos. Tá? Depois, 1 Coríntios 16, abra a sua Bíblia mais para frente um pouquinho. Lá no final de 1 Coríntios, temos uma citação que nos dá a entender, 1 Coríntios 16, 5 e 6, que Paulo esteve uma terceira vez, ou queria ir uma terceira vez até Filipos, falar com aquele povo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou menos passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Então aqui já tem uma igreja formada, uma igreja que Paulo já está olhando para ela como uma mola impulsionadora do evangelho. Eu quero passar aí para a gente sentar junto, passar um tempo junto, para que vocês me apoiem, para eu continuar fazendo as minhas viagens missionárias. Então é uma igreja que nasceu de pessoas que foram convertidas verdadeiramente, que se firmaram no evangelho e que agora se tornaram participantes de um movimento missionário, impulsionando Paulo, né, em sua missão. E isso se confirma muito, muito, agora em 2 Coríntios, capítulo 8, está primeiro ali, mas está errado. É 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 6, que para mim, ao estudar esse texto, isso mexeu comigo profundamente, porque de um lugar sem esperança, de um lugar entregue ao paganismo, de um lugar sem o evangelho, uma cidade que não tinha crente nenhum, acontece isso aqui. Surge uma igreja forte, generosa, voluntária, doadora, cheia de fé, da palavra e sabedoria. Olha aí, 2 Coríntios 8, de 1 a 6, vão ler alternadamente, tá? Eu leio o ímpar e os irmãos os pares. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque eles, está falando agora das igrejas da Macedônia, incluindo Filipos, eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como porém em tudo, Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Até aí. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda.
de uma terra árida, brota uma igreja pobre de dinheiro, mas rica em Deus. Rica em Deus. Tão rica que eles entenderam. Por favor, nos deem o privilégio de doar, nos deem o privilégio de dar a vocês. Nós não temos, mas nós queremos, o que temos, queremos dar. Receberam um coração generoso. Olha, o versículo 4. Eles, a igreja da Macedônia, uma igreja pobre, e Paulo mesmo fala, uma igreja pobre, uma igreja que sofre, uma igreja cheia de tribulação, uma igreja que enfrenta a resistência da sociedade ao seu redor, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles pediram a nós, insistiram com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. A graça de dar dinheiro para o missionário. A graça de dar dinheiro para o sustento do ministro da palavra. Do cara que estava ali, que fez uma viagem missionária, que pregou, que apanhou por causa deles, que enfrentou resistência política por causa deles, que voltou lá uma segunda vez, que voltou uma terceira vez. Agora falou, por favor, deixa a gente participar disso, deixa a gente fazer esse evangelho crescer. Esse evangelho que tirou a gente do nosso engano e nos colocou na palavra. Deixa a gente participar disso com o que nós temos, com tudo. Eles mesmos se deram e não tem jeito. Quando a gente se dá a Deus, nosso dinheiro vai junto. Nosso dinheiro vai junto. Nossas posses e a nossa generosidade. E é uma igreja generosa, voluntária, doadora. É para esta igreja que Paulo está escrevendo uma carta. É para ela. É bom entender quem é a igreja de Filipos. É essa igreja que nasceu desse jeito, pela graça de Deus, e que se tornou isso pela graça de Deus. Não é por mérito deles. Então, por isso Paulo, abre lá em Filipenses de novo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1. Por isso Paulo se refere aos Filipenses, olha aí, versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas, alegria. Eu estou sempre alegre ao pensar em vocês. Paulo se refere a eles desse jeito, porque eles são o que são. Ou foram transformados nisso pela graça de Deus. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E ele se refere com muito amor, capítulo 2, versículo 12, a estes irmãos. Assim, pois, amados meus, Filipenses 2,12. Amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, meus amados. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, fraternalmente se refere a eles, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. E com muito carinho ele diz, e só Filipos recebe essa identificação de Filipenses 4:1, da parte de Paulo. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Você vê quanto elo de amor entre o ministro e a igreja que nasce. Entre o ministro e uma igreja que entendeu o Evangelho, que entendeu que o tesouro dela é o Evangelho, que o tesouro dela é Cristo. Guarde essas palavras, porque de noite nós vamos falar de tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro, né? O tesouro dela, o tesouro da igreja é Cristo, é a sabedoria de Deus que se revela no Evangelho. Então, Paulo está escrevendo aquele textinho que nós lemos lá, vocês já esqueceram do texto, né? Pode pregar Cristo de qualquer jeito, está tudo bem? Será? Né? E apesar de toda a alegria de Paulo com os filipenses, a situação de Paulo era dolorosa. Aí o contraponto interessante, que eu espero que o Espírito esteja mostrando isso para vocês, como mostrou para mim. O contraponto interessante, quando Paulo escreve essa carta cheia de amor e alegria a Filipos, ele está preso. Preso em Roma. Preso. Atos 28, 30 a 31. Abre lá.
Paulo, cheio de alegria, cheio de saudade, cheio de memória boa de Filipos, está preso. Por 2 anos permaneceu Paulo. Vou esperar vocês abrirem. Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Essa casa alugada aqui, ele estava preso, ele não podia sair de Jerusalém. Perdão, de Roma. Ele estava em Roma, não podia sair de lá, estava preso. Ele havia apelado para César. Né? Por que ele está preso? Então a gente pode se perguntar, por que ele está preso? Paulo deu um vacilo? Né? O espinho da carne de Paulo fez ele pecar e ele foi preso porque ele pegou um negócio lá emprestado de alguém, sem querer, né? Que negócio? Não. Né? Que coisas, né? No verso 12, ele refere isso lá em Filipenses. No verso 12 do capítulo 1, ele fala isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa que Paulo está se referindo. Está se referindo à sua prisão. A sua prisão em Roma. A prisão que ele estava lá desde Atos 28. Então ele está escrevendo em Roma uma carta na prisão aos Filipenses. Versículo 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Em Roma, suas cadeias não prendem o Evangelho, prendem a Paulo, mas não prendem o Evangelho. Versículo 13, né? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. No filme Gladiador, lembra do filme Gladiador? Né? Tem uma hora que ele grita lá, o pretoriano, né? Que era a guarda romana de elite. Então, a guarda pretoriana estava guardando Paulo e ele pregava para a guarda. Porque todo mundo queria saber, por que esse homem está preso? Um homem inofensivo desse, gente boa, está preso por quê? Por causa da minha religião. Mas o que tem a sua religião? Olha o alarme aí, ó. O que tem a sua... Mamãe, toma remédio, não é não? O que tem a sua religião, Paulo? Ah, minha religião é essa. É verdade, é isso. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é nosso Salvador. Então, gostei disso aí. Fala mais. Fale mais, continue. E muitos foram se convertendo. E a pregação de Paulo, e agora estamos no contexto já dos nossos versículos, a pregação de Paulo a esses pretorianos, né, isso tornou-se conhecido dos judeus que estavam em Jerusalém, em Roma também, da comunidade cristã que havia em Roma e da comunidade não cristã, judaica. Isso, conforme a palavra nos diz, no versículo 14, estimulava a maioria dos irmãos. A maioria dos irmãos eram estimulados no Senhor por minhas algemas. E por causa disso, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então viram Paulo preso por causa do Evangelho, viram que Paulo estava pregando o Evangelho, mesmo assim, pessoas estavam se convertendo, a igreja estava crescendo, né? E por causa disso, continuaram e ficaram motivados a pregar. Deixa eu só verificar uma coisa, irmãos. Vamos dar uma pausa para vocês? Que minha câmera para de 20 em 20 minutos aqui. Pronto. Coisas da modernidade. Então, voltando, isso estimulava a pregação de Paulo, estimulava a maioria dos irmãos. Bom, se existe uma maioria, existe uma minoria. Por que tem essa informação e da maioria estava estimulado? O que aconteceu com a minoria? O que aconteceu com a minoria? A minoria proclamava que via isso acontecer, proclamava Cristo por inveja
porfia, discórdia, falsidade, querendo suscitar sofrimento ao apóstolo preso. Versículo 15 e versículo 17. Então a situação é essa. Temos um Paulo preso por causa da pregação do Evangelho, Atos 21, 27 mostra isso. Um apóstolo preso por causa da pregação do Evangelho, que era uma ofensa para os judeus. Paulo foi levado para Roma, para o imperador César ouvi-lo, porque os judeus de Jerusalém estavam falando que ele estava pregando o Evangelho que ofendia as crenças dos judeus. E que estava falando sobre um imperador, um senhor maior do que o imperador César. Então os judeus pegaram isso e falaram, vamos tirar esse Paulo daqui, porque ele está pregando contra o tabernáculo. Abre lá Atos 21, 27. Só para vocês terem uma ideia do teor, do motivo da prisão de Paulo. 27 e 28 só. Atos 21, 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, que é o templo, Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Olha aí o pensamento veterotestamentário, ignorando a pessoa de Cristo como sacerdote, profeta e rei, que cumpriu tudo que tipificava o tabernáculo e o templo, e o ofício sacerdotal e o ofício real. Então eles agarraram nas coisas da sombra do passado que nós lemos em Êxodo hoje. E está falando, olha, Paulo está pregando contra Moisés, Paulo está pregando contra o templo, está profanando tudo, vão prender esse homem. Aí prenderam Paulo, só que os judeus não tinham autoridade para exercer juízo sobre as pessoas, então ele tinha que levar para a autoridade romana com a denúncia. Roma governava sobre Jerusalém, então para resolver esse problema judiciário, para dar um fim em Paulo, levaram para a autoridade romana. Aí todos os capítulos seguintes mostram os governadores ouvindo a Paulo e Paulo apela a César. Aí, beleza, você apelou para César, então você vai para Roma para falar com César, para César resolver o seu problema. Paulo era cidadão romano. Então, a pregação do Evangelho de Paulo era uma ofensa para os judeus, porque o Evangelho é a salvação pela graça, não pela observação das leis. E o legalismo judaico era a salvação pelas obras da lei e cumprimento de rituais. Paulo foi preso em Jerusalém, apelou para César, Atos 25, 10 a 12, foi enviado para Roma por causa da denúncia injusta dos judeus. Então o que está acontecendo em Filipenses? Melhorou para vocês? Essa explicação toda. Estou dando uma explicação grande mesmo. Paulo está escrevendo a uma igreja que ama muito, uma igreja generosa, amorosa, cheia do Espírito Santo. Ele escreve numa situação muito delicada, pois em Roma, a sua presença causa estímulo à pregação do Evangelho aos cristãos, mas a sua presença também causa inveja nos judeus que rejeitam o Evangelho, a minoria. A minoria. Por isso, quando Paulo diz, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas algemas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Paulo está lá preso para ser julgado, em Roma, e tem um bando de judeus invejoso que está chegando para o imperador, falando, imperador, está vendo esse cabra que está aí, que apelou para você? Estou. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que Jesus Cristo é o rei sobre todos. Ele está falando que não existe outro Deus senão o Deus que se revela nas Escrituras. Ele está falando, olha que injúria! Ele está falando que só somos salvos pela graça de Deus. Que se Deus não for misericordioso com nós, estamos todos condenados para o inferno. Entendeu? Ele está pregando o Evangelho, porque ele está falando o que Paulo fala.
Está falando exatamente a mesma coisa que Paulo fala, mas está falando como se isso fosse algo que traria dor, pesar e aborrecimento grande àqueles que estão prendendo Paulo, a ponto, vou acabar com esse negócio, vou matar esse cara logo, e acaba o problema. Entenderam o texto? Eles estão pregando Cristo, mas estão pregando Cristo, cheios de inveja e porfia, e querendo causar dores às minhas algemas, a mim. Então o problema aqui é que muita gente acha, a implicação do texto é muito mais linda do que a interpretação popular. A interpretação correta desse texto é muito, muito mais bela do que a interpretação popular. Muito mais bela. É como se, só para vocês entenderem melhor aqui, eu peguei uma citação do Augusto Nicodemos, que está lá. Se você pesquisar no Google lá, a interpretação desse texto, você vai ver isso aqui que eu vou ler para você, do Augusto Nicodemos. É como se os judeus dissessem, né? Senhor Jesus, este homem Paulo vem espalhando... Senhor juiz, obrigado. Senhor juiz, né? Este homem Paulo vem espalhando por todo lugar que esse Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e que está assentado à direita de Deus, tendo se tornado Senhor sobre tudo e sobre todos. Diz também que este Senhor perdoa e salva todos aqueles que creem nele, sem as obras da lei. Senhor juiz, isto é um ataque direto ao imperador, pois somente César é Senhor. Este homem é digno de morte. É o pensamento da esquerda, né? O inimigo do meu... o amigo do meu inimigo... Vocês entenderam? Me embananei todo. Esquece, eu vou editar essa parte, né? Mas é aquilo, se tem alguém que é contra aquele que eu sou contra, mesmo que ele seja contra mim, eu vou fazer um conchavo com ele até eu resolver o meu problema. É o que a esquerda faz com os LGBT, né? Enquanto os gays estão servindo a causa da esquerda, eles vão usar os gays, mas daqui a pouco vai fuzilar todo mundo, como fez todos os ditadores esquerdistas que surgiram. Vai matar todo mundo, né? É o que os judeus estão fazendo, estão se aliando a Roma para matar o Evangelho. E eles diziam novamente o que Paulo estava dizendo. Era uma forma de pregação, motivada errada, mas era fiel. Era fiel. Era isso mesmo que Paulo dizia. E presta atenção no que isso significa. Porque no versículo 18, Paulo disse, todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Sabe o que ele está dizendo? Minha vida não é importante, não. Se eles estão fazendo isso, e estão fazendo a mesma mensagem que estão repassando a mesma mensagem que eu estou repassando, e se isso que eles estão fazendo, que é repassar a mesma mensagem que eu estou repassando, vai provocar dor para mim, não importa. O Evangelho é superior a mim. Se eu morrer por causa do Evangelho, eu estarei livre deste mundo mau. Se por causa do Evangelho, Roma ficar zangada comigo, César ficar aborrecido comigo e mandar cortar a minha cabeça. Amém. Glórias a Deus. O Evangelho não pode ser adulterado, não pode ser preso, não pode ser apagado. E é o que ele conclui dali em diante. Olha a conclusão. Versículo 19 em diante. Estou lá em Atos, vou para Filipenses. Não, Filipenses capítulo 1, versículo 19 em diante. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, Filipenses, igreja amada, igreja generosa, igreja cheia do Espírito, igreja cheia de fé, igreja que doa-se a si mesmo a Deus e a mim, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Não é muito mais bonito? Não tem muito maior implicação para a nossa vida cristã? Não está totalmente amarrado com o contexto de tudo, o contexto histórico, o contexto referência, né, nas Escrituras, com esse pensamento? O que importa é que o Evangelho seja pregado com fidelidade. O conteúdo tem que ser fiel. O conteúdo da pregação é superior à honra do pregador. É superior à vida dos ministros. É superior à própria igreja. À própria igreja. E essas passagens aqui, ó, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, todas são comprovatórias de que Paulo nunca teve interesse na distorção do Evangelho. Olha, 1 Coríntios, capítulo 2, já está encerrando, só falta 2 slides. Tá? Nós temos tempo. Tá. Pode perguntar agora, não tem problema, tá bom. Não, tá. Como na igreja tem muitos membros novos, na interpretação popular que o senhor citou aí, para os nossos dias, o que de errado o senhor pode dar de exemplo para nós entendermos melhor? Vamos falar, o que importa é que o evangelho se pregar de qualquer jeito, né? Assim é a interpretação. Tá. O que hoje, na atualidade, nós temos visto de errado? Pessoas alterando a mensagem da Escritura. Pastor, aproveitando a vez do Cláudio aí, Pergunte. como é importante a gente ver o contexto todo. Porque eu confesso que eu mesmo, quando peguei de cara que o senhor falou esse versículo, é isso mesmo, se alguém da igreja justificasse qualquer coisa diante disso, a princípio, é isso. Sim. Então, Sim. quanto que é fácil enganar aqueles que não estão preparados para entender que é o contexto que você tem que analisar. Sim. E o quanto, eu fazendo uma pergunta, um gancho na pergunta dos dois, fazendo uma pergunta a vocês. E o quanto isso depõe contra o pregador? Quanto que o entendimento correto desse texto é uma faca de 2 gumes? Porque está falando contra o pregador também. Porque se o pregador não entende que o Evangelho é superior à vida dele, ele vai achar que ele é isso aí que está aparecendo fora aí. Que os caras são aqueles que têm o direito sobre tudo e sobre todos, que decretam o que acontece, que deve ser tratado como reis, que não deve ser tocado no ungido do Senhor, e etc e tal. Mas o que Paulo está dizendo é isso, se tiver que sofrer, que eu sofra pelo Evangelho. E isso é libertação. E se eu morrer pelo Evangelho, é o que eu estou querendo, eu quero morrer. Eu quero ir para o Senhor. Eu estou aqui, não sei se eu quero que isso aconteça logo e Roma, de fato, fique bastante zangada e mande me matar para acabar com isso, porque se isso acontecer, é isso que eu quero. Mas, por outro lado, eu sei que se eu ficar aqui, eu tenho utilidade. Eu sou um presbítero, eu sou um ancião da igreja, eu sou um líder da igreja, eu tenho que ensinar esse povo. O entendimento correto das Escrituras depõe contra também quem prega, quem é ministro. Por isso que eles correm. Por isso que eles correm. E o como é fácil enganar. Por isso eu insisto com vocês, leiam a Bíblia toda. Leiam a Bíblia toda. E quando vocês ouvirem falar de uma interpretação sobre um texto, façam crítica, usem a crítica de vocês. Orem, leiam o texto todo, leiam a carta toda.
leia os capítulos, procure uma concordância bíblica, né? No seu texto mesmo aí, embaixo aí, lá no rodapé da sua Bíblia aí, tem um monte de versículozinho aí. Isso te ajuda a entender muita coisa. É uma pequena concordância que te aponta para outros textos que estão relacionados ao texto que você está lendo. Então, a leitura responsável das Escrituras é a leitura contextual. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. Eu citei algum comentarista aqui? Eu soltei Calvino, né? Eu nem devia ter ido a Calvino direto, porque Calvino resolve a maioria dos problemas da gente. A gente lê, procurando a solução de um texto, um monte de gente confusa. Aí vai ler Calvino e fala assim, por que não li isso aqui antes, né? Ele resolve tudo com muita luz. Mas é isso, meu querido irmão. A leitura e o entendimento das Escrituras é um entendimento contextual. Contextual. Você não pode pegar um texto isolado, não. Se você isolar esses 3 versículos, realmente a gente pode entender o pensamento popular. Mas se você ler contextualmente, quem que é essa igreja aqui? Tem outra passagem na Bíblia que fala de Filipos? Você lê um pouquinho a Escritura, você lê o livro de Atos, você vai, rapaz, Paulo teve em Filipos, eu acho, vamos procurar. E vai rastreando o tema na Escritura, você vai entender que é muito maior do que a gente imagina. Que situação que Paulo está? Paulo falou na própria carta que ele estava em algemas. Então Paulo está preso. Preso desde quando? Né? Vai procurando as Escrituras, você vai encontrando as informações. Paulo está preso em Roma. Preso por quê? No próprio livro de Atos fala que foi preso por causa do Evangelho. Tem toda a história dele, a peregrinação dele, desde Jerusalém até Roma, narrado nas Escrituras. Aí a gente entende. Consegue compreender a palavra de Deus com honestidade e levar as pessoas a compreender isso. O Evangelho, meus irmãos, é superior às nossas vidas. Se por causa da nossa pregação fiel aqui se levantar uma perseguição contra a nossa igreja, glórias a Deus por isso. E vier alguém aí e acabar com nossa vida terrena, amém. Você vai para o céu. Você vai ter com Jesus Cristo, o seu galardão certamente está lhe aguardando. Né? E o que nós fazemos de errado, então? A gente não critica, a gente quando vai criticar as pessoas assim, exageros, as pessoas logo se levantam e falam, não julgueis. Né? É a política da boa vizinhança, não? Me ajuda aí. O sol está falando direto aí. Senhor Jesus, dá luz agora. Não é boa tolerância também não, tem outra palavra melhor. Politicamente correto. Esse politicamente correto que está destruindo a nossa sociedade. Né? Você não pode se levantar mais contra a imoralidade. Né? Você não pode falar contra a imoralidade mais. Você não pode falar contra a atleta, nem sei o que é aquilo, o atleta de vôlei. Eu até compartilhei no Facebook ontem à noite um texto, uma reflexão de um cara no canal no YouTube lá, fantástica. Um cara que era um lixo, nunca foi jogador de vôlei, virou mulher e começou a jogar vôlei. Foi aprovada pelo comitê, está jogando vôlei junto com as mulheres. Ela, né? Está lá jogando vôlei junto com as mulheres. Transsexual. Tá. Aí a Globo, recorde de Tiffany, recorde não sei da quanto. O cara nunca teve uma carreira esportiva, está destruindo as mulheres. Está destruindo o esporte feminino. A gente não pode falar isso por causa do politicamente correto. A gente traz isso para a igreja. O cara se levanta, distorce o evangelho todinho nas igrejas por aí. Falam um evangelho pela lei, falam um evangelho pelos rituais. Se você não vir nas 7 semanas, na campanha, se você furar a campanha, se você não comprar o tijolo ungido, você não vai ter a bênção. Isso é mentira. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Aí o pensamento moderno, a interpretação popular desse texto, pastor, importa que Cristo está sendo pregado. Não é isso que o texto está dizendo. Importa que o conteúdo da mensagem seja fiel
E as consequências da pregação fiel são superiores à nossa própria vida. Se a consequência da pregação fiel nos levar a dor e sofrimento, glórias a Deus. Glórias a Deus. Mesmo que sejam motivados por porfia e inveja, e isso nos traga dor, glórias a Deus. Isso nos leva a Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, né? Quando vos injuriarem por causa de mim. Quando vos injuriarem por causa de mim. 5. Não, é 11, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, a mensagem do Evangelho é muito maior que nós. Então, julguem sim. Julguem sim. Não julguem para se proteger, que é aqui o texto de não julgueis, Mateus capítulo 7, já vou te passar a palavra, Marcinho, que fala que você está proibido de julgar enquanto protege os seus erros, que é o que está dizendo Mateus 7 também, eu já preguei esse texto aqui. Você não pode julgar para se proteger, escondendo a trave do seu olho, acusando o cisco no olho do irmão. Então, o julgamento, o juízo temerário é proibido. O juízo que protege o próprio erro, isso é proibido. Seus erros têm que estar notórios, você tem que ir lá e admitir seus erros. Tá? Mas, também, quando houver erro alheio, meu irmão, você está errado. Isso não é o que a palavra diz, não. O ministro fulano de tal, isso está distorcendo o evangelho. Não é isso, não. Tá? Existe uma forma correta de ser crente. Existe uma forma correta. E existem várias formas erradas. Várias formas erradas. Existe uma forma saudável de ser igreja. E existem muitas formas doentes de ser igreja. E muitas dessas formas doentes de ser igreja dão glamour, aplauso, reconhecimento. E esse é o tesouro do mundo. Onde está o seu tesouro? Fala, Marcinho.